qual o melhor processador AMD Ryzen para você pegar para o seu ano de 2024. Salve galerinha, Robertinho aqui e hoje a gente vai falar exatamente qual o melhor processador que você pode pegar agora que vai ser bom para ano que vem, depois disso, para você continuar usando mais para frente também. Mas antes de a gente falar quais são esses processadores, já deixa o seu like e se inscreva no canal, beleza? Esse vídeo basicamente eu vou ter que separar em duas partes. A primeira parte vai ser dos processadores AMD AM4, a segunda AMD AM5, beleza? Lembrando, a AMD AM4 ainda é usado muito, ainda é comprado demais, é o que mais é comprado do AMD, mas é aquilo, não serão mais lançados novos processadores. O limite que você vai ter dentro do AMD M4 já está definido. Você não vai poder comprar um processador melhor do que já tem no mercado para o AMD M4. Já o M5 ainda vai lançar várias gerações. A M5 a gente pode esperar aí pelo menos 5, 6 anos de uso ininterrupto do socket AM5, beleza? Já o AM4 a gente já está preso no que já tem, nos chipsets que já vieram, nos processadores que já vieram, não é algo que vai ter mais lançamento novos. Talvez tenha um ou outro, mas a gente já vai conversar sobre isso. Então vamos direto ao ponto no AMD M4. Dentro do AMD M4, qual é o melhor processador que você tem para jogos atualmente? É o Ryzen 7 5800X3D. Putz, mas não tem os Ryzen 9? Sim, temos o 5900X, temos o 5950X. Mas por que que o 5800X3D tem um desempenho melhor se ele é um Ryzen 7 e tem os Ryzen 9? Passando bem por cima rapidinho, é exatamente pelo aquele finalzinho, o 3D, né? Nesse caso, o X3D. O que que esse é? Esse 3D vem do cachê L3, que é o cachê L3 3D, que tem um cachê L3 bem maior, com uma quantidade, com um armazenamento bem maior do que comparado com os processadores normais. Comparando exatamente com o 5900X e com o 5950X, ele é um processador que você vai ter performance melhor para jogos, beleza? Em poder de processamento, sim, os Ryzen 9 são mais fortes, mas a gente tá falando do lado gamer aqui, né? O 5800X3D com certeza é o ápice dentro do AMD AM4 para você que tá procurando uma boa performance, uma bela performance em jogos. Mas é aquilo, o 5800X3D é o máximo que você vai conseguir de performance dentro do AMD M4 antes de você ter que mudar de placa-mãe, de memória, essas coisas para ir para uma nova geração. Você vai valer a pena pegar o 5800X3D para 2024, para 2025, 2026? Sim, porque ele continua sendo um belíssimo de um processador. Ele é um processador atualmente acima da média. Ele é, obviamente, melhor do que um 5600, do que um 12400, do que um 13400, por exemplo. Mas ele, ao passar dos anos, vai acabar indo cada vez mais perto da média de um processador, né? Basicamente, vamos dizer assim que dos requisitos que um processador tem que ter, e depois disso vai passar como é a evolução dos computadores, desenvolvimento novos, tecnologias novas, isso sempre vai mudando. Mas o 5800X3D com certeza vai durar ainda mais uns bons anos. Mas é aquilo, se você tá agora para pegar o 5800X3D, você já tem que ter em mente de que você vai estar pegando o máximo daquele socket, o máximo daquela geração. Você não vai conseguir pegar um processador melhor do que esse sem ter que trocar sua placa-mãe também, beleza? Então você tem que levar isso em mente na hora de escolher o seu novo processador. Se você está pensando agora, pois eu quero escolher um processador agora para usar nos próximos 3, 4 anos e daí trocar para um 5800X3D, você também consegue. Você pode pegar, por exemplo, um 5600, um 5600X, que são ali os melhores Ryzen 5 que você consegue pegar atualmente, e mais para frente trocar. E nada também te impede de agora, que você está com um orçamento mais baixo, pegar um Ryzen 3, por exemplo, um Ryzen 3 4100, ficar com ele por um tempo, depois trocar pro Ryzen 5, depois trocar pro Ryzen 5800X3D. A gente tá tendo uns boatos aí que a AMD vai lançar o 5500X3D, o 5700X3D, mas como foi o caso com o 5600X3D, pode ser que esses processadores apenas sejam lançados na Micro Center, que é uma loja americana. São chips que são lançados com poucas quantidades, então bem difícil de encontrar eles no Brasil. Seria bom se eles viessem? Sim, seria ótimo, mas não espere que eles venham. O seu máximo ali no AMD M4, sempre lembre que vai ser o 5800X3D, beleza? Mas um 5600X, quer dizer que isso não vai segurar os processadores, os jogos que podem lançar
em 2024, ele com certeza vai segurar sem problema nenhum. O 5600, 5600X, assim como outros Ryzen 5 que tem, né, porque tem muitos, são processadores que vão conseguir segurar os jogos da próxima geração sem problema nenhum. Os jogos são pesados? Sim, mas normalmente eles são pesados mais pro lado da placa de vídeo, né? Um Ryzen 5, seja de um Ryzen 5 4000 ou um Ryzen 5 5000, com certeza vai durar. Não digo que, por exemplo, o Ryzen 5 3600 é uma boa opção agora, atualmente. Por quê? Porque ele já é um processador um pouquinho mais fraco, beleza? Então você não vai ter um tempo de vida tão bom assim. Não quer dizer que o processador vai parar de funcionar antes. Não. Eu tô dizendo que o processador, a performance dele, você vai começar a sentir a falta de performance dele bem antes do que se você tiver um 5600, um 5500, esse tipo de processador. E lembrando, outra coisa que você vai estar limitado estando no AMD M4 é que você só vai ter ali até o PCIe Gen 4. Então, se você for pegar placas de vídeo mais novas, SSDs mais novos, você tem que lembrar dessa limitação. A gente está vendo agora o começo dos lançamentos dos SSDs Gen 5, né? Então, a gente tem que lembrar disso também na hora de escolher a sua geração, né? Escolher o seu socket, escolher o seu chipset. Mas a maioria das pessoas, Gen 4 ali no B550, na X570, já é mais que o suficiente para o que vão usar de placas de vídeo e de SSD. Mas beleza, vamos então para a parte 2. Eu tenho um dinheirinho a mais, eu não quero entrar agora numa geração que já tem ali seu limite máximo definido. Eu não quero entrar numa geração que já foi lançada totalmente, que não vai mais lançar AMD M4. O que eu faço? O que você vai ter que ir pro AMD AM5. Não vou falar aqui de Threadripper, não vou falar aqui de processador EPYC, que são processadores extremamente fortes que a AMD tem, mas não entra no caso. A gente está falando aqui do lado de público, né? A gente não tá falando de processadores de servidor e tal. AMD M5. O que a gente tem? Todos os processadores AMD M5 são DDR5. A Intel tem aquilo. A 12ª, 13ª e 14ª geração são compatíveis tanto com o DDR4 como o DDR5, depende da placa-mãe que você pegar daí. Já os processadores da AMD, os AMD M5 são apenas compatíveis com DDR5. Então, se você estiver saindo do M4 indo para o M5, fora trocar sua placa-mãe, né, porque trocou o socket, você também terá que trocar sua memória, porque as memórias não são compatíveis do M4 para M5. O M4 e M5 só teve uma geração lançado dentro dele até agora, que foram os processadores Ryzen 7000. A gente não viu ainda os Ryzen 8000 e ainda estão lançando novos processadores Ryzen 7000. Tanto que a gente ainda não tem nenhum Ryzen 3 da geração 7000. A gente não tem nenhum Ryzen 3 do AMD M5. Então é uma geração super nova e conhecendo aí a história dos Ryzen, o AMD M5 deve ser uma plataforma que a AMD deve continuar usando por uma boa quantidade de gerações de processadores sem precisar trocar. Mas por que isso é bom? Vamos dizer, por exemplo, que você pega agora uma B650 e um Ryzen 5 7600 já com memória DDR5, obviamente. Mais para frente, você vai ver que não é um dos melhores processadores quando começar a lançar novas gerações. Ele é um ótimo processador atual, com absoluta certeza. Mas mais para frente, você vai querer trocar de processador. Você já vai estar na nova geração, você já vai estar no novo socket. Então você vai poder usar sua placa-mãe ainda, vai poder usar suas memórias, você vai trocar o seu processador por outro. Isso é muito top. Você está começando ali numa geração que vai durar ainda muito tempo. E daí beleza, putz, tá na hora de eu trocar de processador de novo. Mas dessa vez eu vou pegar um processador mais top. Daí você troca a sua placa-mãe, ainda consegue usar o mesmo processador e usar a mesma placa, a mesma memória. Então você consegue, fica mais fácil de fazer futuros upgrades, fica mais future proof, né? Fica mais a prova do futuro. Então, basicamente, o AMD M5, para você que já está pensando mais para frente, para você que já tem um orçamento um pouco mais alto, porque os processadores AMD M5, junto com suas placas-mães e as memórias DDR5, têm um preço mais alto, com certeza a plataforma AMD M5 é para você. Quais processadores que você pode pegar dali? Basicamente qualquer um. Não tem um processador aí que você pode pegar errado. O Ryzen 5 7600 é um ótimo processador. Não tem um processador ruim que você pode pegar no AMD M5. Não tem um processador mais custo-benefício. Você já teria que começar. O processador mais barato do Ryzen 5 da série 7000 seria o 7600.
que atualmente sai ali por menos de R$ 1.400. Sim, continua sendo um preço bem alto para um processador, mas é aquilo, é um processador que com turbo já consegue chegar em 5.1 GHz, isso é top demais. Você consegue também, por exemplo, pegar um 7950 X3D, isso é o que não tem no MDM4, a gente não tem nenhum Ryzen 9 que seja X3D, nesse caso a gente já tem. E o melhor processador de jogos que você vai ter dentro da AMD, a MDM5, é o 7800 X3D. Tem processador mais forte? Sim. Temos o 7900 X3D e temos o 7950 X3D. Mas o 7800 X3D para jogos é o que é necessário. Você não precisa dos cores e da velocidade que o Ryzen 9 vai entregar. O 7800 X3D já é ótimo, ótimo, ótimo. E é aquilo, já é um ótimo processador, mas é o primeiro processador de primeira geração, no caso, que a gente vê do AMD M5. Terão processadores mais fortes que irão lançar mais para frente dentro dessa mesma geração. Então o que eu recomendo? Se você for para AMD M5, já pegue uma placa-mãe boa, uma placa-mãe de qualidade, para quando você for trocar o seu processador, quando lançarem as próximas gerações, você já ter ali uma ótima base da sua placa-mãe. Lembrando, se você está pegando agora um Ryzen 7000, você não precisa trocar quando lançar o 8000, o 9000. Normalmente a galera espera aí de 2 a 3 a 4 gerações antes de trocar o próprio processador. Mas é aquilo. Tudo isso que eu falei, o 7000, 8000, 9000 e 10000, a gente não sabe exatamente qual vai ser a nomeação que eles vão usar, muito provavelmente todos estarão dentro do AMD AM5, que é ótimo para você que está pensando em futuros upgrades. Mas e aí? Qual desses processadores você acha que melhor encaixa aí no teu setup? Já tá pensando em fazer um up mais para frente? Então, com certeza, a AMD M5 é a melhor geração, o melhor socket que você pode pegar. Mas se você já tá no AMD M4 e quer ficar com ele por mais um tempo sem precisar trocar sua placa-mãe, 5000 X3D tá aí no seu horizonte, beleza? Deixa o like aqui no vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo aqui ajudando você a escolher melhor as peças do seu PC, beleza? Até a próxima!